Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Quarta Regra Podcast, que antes se chamava Meu QuartoCast, mas eu mudei e é uma das mudanças importantes, representando um pouco essa nova fase da minha vida. Antes o meu QuartoCast fala um pouco sobre tudo ali, mas o Quarta Regra Podcast, vai ser mais voltado à psicologia em geral, certo? Quarta regra, ela é baseada nas 4 regras deixadas por Freud ali sobre o atendimento psicanalítico, tá bom? Então hoje eu converso com o grupo Tótios, que compõe o Diego, que já participou aqui, o Lucas e a Adélia. E tá um papo super legal, uma abordagem super diferente, super inovadora. E fica aí que a gente volta já. Começar com chave de ouro, fui convidado a gravar esse episódio, esse tema pelo Diego, e eu acho que para começar bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o grupo, né, Tótios. O Diego aí me contatou falando que é uma abordagem interessante aí, e eu acho que tem a agregar muito no universo aí da psicologia. Então, vou pedir para vocês se apresentarem. Se o Diego quiser se apresentar primeiro, fica à vontade aí. Olá, pessoal, todos os ouvintes. É um prazer estar de volta aqui. Estive aqui uma vez. Essa é a segunda, porém de uma maneira especial, diferente. Mas vou me apresentar. Bom, eu fui professor de teologia entre os anos de 2005 e 2006. Tive uma experiência, né, enquanto pastor durante uns 5 anos, mais ou menos. Por uma série de motivos, decidi me desligar da instituição que eu dava aula. Deixei também a prática pastoral. Iniciei no curso de filosofia, né? No curso de filosofia, eu tive a oportunidade de conhecer a psicanálise. Trio aqui especial na minha formação: Nietzsche, Freud, Lacan. E a partir daí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ser um psicanalista lacaniano, né? Por uma série de motivos, eu decidi que eu queria ter uma espécie de respaldo e amparo do CRP, Conselho Regional de Psicologia. Portanto, fui fazer o curso de psicologia, né? E chegando no curso de psicologia, eu cheguei, né, de uma maneira lacaniana, digamos assim. Tive contato com outros autores, como Marx, Vygotsky, Lukács, enfim. Eu também tive um contato com um texto importante do Vygotsky chamado Significado da Crise na Psicologia. E o fato de existirem múltiplas abordagens sempre foi algo que me incomodou, mas, assim, não uma pura questão subjetiva, né? Isso tinha a ver com a própria ideia de que a gente tem de ciência, enfim, como é que a gente pensa essa ciência, como é que isso se dá nas outras áreas. Conheci Skinner, aprofundei alguns estudos no Skinner também. Em 2016 me formei, decidi trabalhar com análise do comportamento, né? Me especializei pelo ITCR, que é o Instituto de Terapia de Contingência de Reforçamento. E aí tive o prazer de conhecer meus camaradas aí no ano passado, através de um evento online.
E desde então temos um projeto. E é isso, concluo aqui. Délia, se quiser se apresentar. O meu nome é Délia, eu falo de Minas, né, estou em Belo Horizonte. Eu tenho um percurso também um pouco parecido com o Diego, né, que deu uma circularidade aí para filosofia, tanto acadêmica quanto extra-acadêmica, né, que é a Nova Acrópole. Eu me formei, né, me graduei na PUC Minas, né, em 2010. Eu tinha uma diversidade, por assim dizer, né, no que tange a teoria, não abraçava uma específica, até que eu me interessei mais, né, pela existencial e me encontrei na Gestalt, né, que são hoje uma abordagem na qual me represento bastante, né, que foi fundada, né, depois, um pouco depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, pelo Peirce e a Laura Peirce, que é a esposa dele. Seria isso. Lucas. Bom, olá a todo mundo que está escutando. É um prazer para mim estar aqui. Lucas Rodrigues, eu me formei em 2019 pela PUC Minas. E há um ano faço formação em psicanálise pela Escola Freudiana de BH, o IEPSI. Inclusive, mandar um abraço aí para a Andréia e para a Nara Chagas. Estou com saudade delas, inclusive. Enfim, eu, durante a minha graduação, passei grande parte, a maior parte, estudando os behavioristas de esquerda, né, James Holland e companhia. No final da minha graduação, eu comecei a atuar pela análise do comportamento, com a terapia comportamental pragmática, que é uma das várias terapias que compõem o campo analítico comportamental. É uma terapia formulada pelo Carlos Augusto de Medeiros. Então, enfim, é uma formulação, inclusive, brasileira de terapia. E com mais ou menos um ano de formado, no início do ano de 2020, eu comecei a me interessar por outras teorias, comecei a estudar a fundo, a revisitar, dessa vez mais aprofundado, o Carl Rogers e o Sigmund Freud. O Carl Rogers tem um livro que chama Psicoterapia e Relações Humanas, que, para mim, foi muito importante na época, porque ele fazia uns debates acerca da psicoterapia e da psicologia do ego da sua época, que são muito interessantes, que foram, para mim, muito marcantes. E, enfim, o encontro com o Freud aí foi decisivo, e desde então, desde 2020, que eu tenho aprofundado os meus estudos em psicanálise. Muito bom. Tenho uma honra aqui de receber vocês. Eu acho que, dadas as apresentações adequadas, acho que a gente pode partir um pouco sobre o projeto, o Grupo TOTIUS. Se vocês puderem falar um pouco sobre como chegaram na criação, o que motivaram, fique à vontade. Bom, emendando um pouco aqui, né, com a apresentação, eu privilegiei esses fatos na minha trajetória, no meu percurso profissional, porque eles foram decisivos para a criação do TOTIUS, né? Nesse percurso, nessa espécie de transição teórica, eu me deparei com um fenômeno de grupo aonde comecei a perceber um certo preconceito e um certo desconhecimento de alguns estudantes de psicologia e de até psicólogos formados em relação à teoria ou à abordagem alheia. Então, esse tipo de fenômeno começou quando eu estava estudando a questão do mentalismo no behaviorismo, todo o debate que Skinner, James Holland e outros autores fazem sobre o que seriam as psicologias mentalistas. Enfim, e foi uma coisa que me deixou bastante inquieto. E o George Politzer, né, o encontro com o George Politzer, me colocou questões bastante relevantes sobre similaridades, sobre diferenças e sobre
problemas dessa espécie de segmentação que existe hoje no campo psi, né? Pensando as psicologias e as psicanálises. Bom, diante desse fenômeno, eu pensei que seria interessante, que é interessante, um dispositivo aonde o profissional, o psicólogo, ou psicanalista, ao mesmo tempo em que ele trabalha os seus casos, ele possa conhecer, ele possa minimamente se informar sobre como é o trabalho do colega que trabalha com outra teoria, com outra abordagem, no seu cotidiano. Quais são os conceitos mobilizados, o que se trabalha na prática, o que se discute atualmente no campo do colega, os avanços, então, os limites. Então, pensei na criação de um espaço onde esse intercâmbio pudesse ser feito. E percebendo uma certa demanda por supervisão, formulei, então, a ideia de uma supervisão multiteórica, inspirado um pouco pela tríade aí que o George Politzer se propõe a analisar na crítica dos fundamentos da psicologia. Chamei, então, uma gestaltista, um behaviorista, e eu falando um pouco em nome da tradição psicanalítica, formando, então, esse trio aí, que possa oferecer, que possa ofertar um espaço de construção dos casos clínicos, de maneira a apresentar, pelo menos, 3 perspectivas que, a princípio, seriam distintas, né? Então é um pouco isso. Eu acho que o que foi interessante, né, quando nós nos encontramos, é que, em certa medida, nós identificamos situações semelhantes, né, onde cada um de nós, enquanto estudante, vivenciamos, né, além, né, além dos, digamos assim, das pessoas que a gente foi conhecendo, né, compartilhando, a gente foi localizando, né, fenômenos que se repetem dentro das universidades e faculdades, né? Provavelmente quem estiver nos escutando, que seja do campo psi, seja numa formação de psicanálise, né, para além da faculdade ou universidade, seja para um estudante de psicologia, né, provavelmente vai perceber isso na sua trajetória também, né, que é uma espécie de lugar comum, né, a gente não tem como generalizar isso, obviamente, mas a gente percebe esses elementos, por exemplo, que o Lucas mencionou, né, na minha formação eu vi desde a época da filosofia, na realidade, assim, né, porque na filosofia eu vou utilizar de uma maneira despretensiosa este conceito que ele trouxe, que é o conceito de mentalismo. Então, digamos assim, esse conceito é um conceito que ele se manifesta com força dentro da filosofia, né? E aí, portanto, eu vi algumas pessoas, né, se arriscando a falar algo sobre behaviorismo, né? Enfim, e na época que eu fazia, né, a filosofia, né, vou falar uma questão aqui particular, mas que não há problemas, né? Na época que eu fazia filosofia, eu namorava uma estudante de psicologia, né? Então a gente estava sempre conversando e inclusive eu falava, o que você puder dar para mim desses seus xerox, o que for possível você me passar do seu material, você vai me passando. E ali eu ia entendendo um pouquinho como estava estruturado o curso de psicologia, né? Então, isso que o Lucas menciona, né, de falar da outra abordagem, ou falar de uma outra teoria, de uma maneira leviana, foi uma coisa que eu vi com frequência, tanto na filosofia, né, quanto na psicologia, né? Eu acho que até trazendo uma experiência fresca para vocês, que acabei de sair da faculdade, né? Então, assim, posso dizer que eu
sair exatamente desse meio, que é muito interessante de ver, né? Como tem esses nichos da psicologia, né? Como a gente discutiu tanto no último podcast, né, Diego, da ciência e filosofia na atualidade, mas também, né, existe aquela coisa do psicólogo ali estar na posição de detentor do saber, e quando ele se coloca nessa posição, parece que ele só precisa ver uma abordagem, mas ele finge que sabe as outras, ou acha que sabe mais do que ele sabe, entende? Então, e não tem, eu acho que essa autocrítica que é muito fundamental pra gente, né? Isso que você está trazendo é muito interessante, porque em alguns espaços se lança mão de uma espécie de pretensamente de recurso pedagógico, né, onde o sujeito explica uma determinada abordagem, uma determinada teoria, caricaturizando a outra, né? Então, em muitos espaços se faz uma espécie de procedimento que é transformar a teoria, a abordagem, uma determinada teoria, uma determinada abordagem, em uma caricatura para se diferenciar dela, né? Então, uma espécie de espantalho que se cria para que a teoria do outro, a abordagem do outro, seja criticável pela minha, né? Que é desse lugar, né, do detentor de saber. Então, esse procedimento é um procedimento que, curioso, é interessante de se observar ele se repetindo, e a ideia do projeto é justamente um contraponto a esse tipo de tratamento, né? Na realidade, as teorias, elas têm diferenças metodológicas, têm diferenças que precisam ser colocadas de maneira honesta, né? De maneira iluminista, por assim dizer, né? Tá vindo um pouco esse termo aqui na minha cabeça agora, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse problema, vou colocar como um problema aqui, mas né, acho que todos me entendem, essa questão desses nichos serem formados, se eles começam na universidade ou se eles, assim, eu entendo que vem, né, de uma tradição das escolas. O que eu conheço mais, né, que eu sou um exemplo muito claro desse, que eu fiz estágio nos últimos anos de psicanálise, então eu tenho visto só psicanálise ultimamente. E, assim, tem muitas abordagens, tem muitas escolas, e até discussões assim um pouco calorosas de abordagens, né? E umas tretas aí históricas também. Mas vocês acham onde que dá para ter uma noção de onde começa? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Olha, pode ir, se quiser ir. Não, eu liguei o microfone para te convocar, assim, para te convidar. Colocar no paredão, né? Tá certo. Eu complemento depois você. Olha, Alessandro, eu vejo da seguinte forma, né? Eu espero, né, não falar apenas, tipo assim, o que eu acho da mesma forma do que eu acho do Palmeiras atualmente, né? Então eu vou tentar dar uma balizada mais teórica, mais objetiva, com uma certa fundamentação, né? Me parece que esse não é só o problema da psicologia. Este comportamento de apressadamente, de maneira leviana, de maneira mal caratista em alguns momentos, de falar mal de algo que não se conhece ou de uma teoria que não se conhece, é um velho preconceito, né? Teórico, digamos assim. Né? Então eu diria para você que isso existe em todas as áreas, ou pelo menos na maior parte das áreas, né? Não posso falar por todas porque eu não conheço, mas eu imagino que se dê em todas as áreas. Então tem um aspecto cultural aí. Então, né, um aspecto da cultura da maneira como se pensa conhecimento no Brasil. Agora, se a gente for olhar na história da filosofia,
Em certa medida, há um pouco disso, mas há também um movimento interessante que é o movimento hegeliano, né? Então, quer dizer, se a gente pensar que as universidades, tal como nós conhecemos, não a organização do saber e o seu ensino. Isso acontecia no Antigo Egito. Mas assim, as universidades, tal como nós conhecemos, surgem no período medieval. Então, você tem ali, portanto, universidades onde a teologia, a teologia tinha um certo predomínio sobre a filosofia, né? E o que acontece é que, por exemplo, com Descartes, no século XVI, surge uma certa ideia de crítica, né? Então, eu estou tentando localizar aqui a questão da crítica, porque eu acho que, assim, é possível fazer uma crítica, digamos assim, honesta e no sentido de produzir conhecimento autêntico, e não uma crítica por crítica, né? Ou criticar por preconceito, percebe? Então eu acho que com Descartes, né, Discurso do Método e outros textos dele, se inaugura uma espécie de movimento crítico, que aí em Kant tem um sentido específico, que é analisar as possibilidades e as condições de produzir conhecimento, e que em Hegel também tem um outro sentido, que é pesquisar sobre a origem e o desenvolvimento de todo e qualquer conhecimento. Então eu acho que é possível fazer uma crítica, e aqui eu estou indo bem no sentido hegeliano da palavra, que, enfim, que tem a ver com o projeto Totius, então acho que, de certa forma, já inaugura uma espécie de conceito valioso para nós, que é o conceito de Aufhebung, ou suprassunção, que significa, ao mesmo tempo, negar elementos de algo, conservar elementos de algo, e a partir deste movimento, permitir surgir algo novo. Então veja, este algo novo, né, ele não está vindo do nada. Este algo novo está vindo a partir deste movimento de negação e conservação. Então nós entendemos que é possível fazer uma psicologia crítica, digamos assim, né, ou pensar numa psicologia geral, talvez no sentido do Vygotsky, ou pensar numa psicologia concreta, no sentido do Politzer, negando, mas conservando elementos que foram adquiridos na história da humanidade, no fazer da humanidade, né? Então, nesse sentido é que nós queremos, com este projeto, superar essa crítica pela crítica, superar essa picuinha, sabe? Superar esse murro em ponta de faca que, infelizmente, existem nos cursos do campo psi. Vou ir com o Diego, vou esquentando também, né? Vamos aquecendo a coisa, né? Então, assim, dentro disso que o Diego falou, é muito importante, a gente tem tido uma preocupação com isso aí, em deixar claro que em nenhum momento a gente está desconsiderando as diferenças metodológicas, teóricas, históricas, práticas entre as abordagens. Em nenhum momento. Mas a gente está partindo da aposta de que é possível que os nossos supervisionandos façam uma escolha, seja uma escolha menos alienada do que ela ocorre em outros espaços onde existe uma unilateralidade teórica. Quer dizer, esse movimento de Aufhebung que o Diego está trazendo, a gente tem isso no nosso horizonte, não somos pessoas assim, que estamos descompromissadas com o estudo dos fundamentos das teorias, ao contrário, a gente estuda diariamente Politzer, Vygotsky, encontramos semanalmente para estudar esses autores, enfim. Então, estamos cientes das diferenças metodológicas, das diferenças teóricas, das implicações práticas disso, mas a nossa aposta é por uma escolha mais consciente, é uma escolha menos alienada,
das possibilidades de atuação, das possibilidades de leitura dos casos. Até seria a minha próximo assunto aí que eu queria trazer. Tô pensando muito na... Até pensei em colocar no nome desse episódio. A psicologia une a abordagem se ela é suficiente, sabe? E indo, né, nesse... Eu acho que dá para me encaixar. Qual a importância, né, de ter esse tipo de visão mais completa, né, dos fenômenos, não sei o que chamar, dos sintomas, das angústias, das dores, enfim, acho que deu para entender, né? Coloque conforme tudo que lhe aparece, né? Já vou abraçar a causa, por assim dizer, já que a Gestalt ela trabalha, né, com método fenológico, que é justamente o fenômeno, né? O que aparece, o que brota. Eis a sua grande dificuldade de nomear, né? O que eu vou chamar de sintomas, não sei o quê. Enfim, é tudo isso, certo? E a ideia é boa em função disso, né? Meus colegas podem me contradizer, mas porque é o encontro, né? Eu costumo, inclusive, brincar com o pessoal da psicanálise, análise de comportamento, que tudo vem, né? Realmente da psicanálise foi se decidindo, né? Surgiram alguns teóricos, e o próprio Piers, né? Que é o fundador da Gestalt terapia, ele foi psicanalista, né? Então ele resolveu, né, pegar um outro caminho, como outros teóricos, e a ideia dele era justamente essa, né? Conversar com outras teorias e fazer aquela integração, né? Que a gente chama de totalidade. Aliás, o grupo é bem favorável, né? A minha perspectiva, por assim dizer, que a gente busca justamente, né, essa ideia, né, do todo, que é justamente o nome do grupo do TOTUS. Ele tocou num ponto muito interessante, que é o ponto das rupturas e continuidades entre as teorias, né? É uma preocupação nossa, assim, sobre a transmissão disso, como se transmite, como se estuda, enfim, se as rupturas e continuidades históricas entre as teorias são colocadas, estão sendo transmitidas, estão sendo pensadas de maneira séria, né? Então, enfim, isso é uma questão bastante importante que precisa ser tratada com muito zelo, com muito cuidado, né? Eu acho que só dando uma pequena continuidade, que eu não queria perder esta oportunidade de continuar o raciocínio, e aí eu volto para a questão que o Alessandro colocou, que eu acho que houve uma tentativa no Brasil de evocar esse espírito crítico, digamos assim, no sentido que eu mencionei aqui Kant, Hegel no Brasil, né? Quer dizer, é você ter a capacidade de você estudar o que você não gosta ou o que, né? É você ser capaz de ter uma postura não preconceituosa e conseguir estudar seja lá o que for, né? Eu acho que houve essa tentativa. Mas talvez nós não fomos bem sucedidos enquanto produção de conhecimento brasileira, né? Mas eu acho que existem pessoas que conseguem fazer essa suspensão de juízo, sabe? Então assim, eu vou estudar, vou estudar tal autor, né? Sem ficar a cada linha ou parágrafo dizendo, ah, mas ele é assim, ah, mas isso é isso, ah, mas aquilo é aquilo, né? Sabe? E aí você não consegue. E aí, veja, nós temos vários grupos de estudos aí, né? Mais de 40. Né? Então, o que de certa forma a gente procura fazer é estudar o autor pelo autor. Veja, não que não possa ser feita críticas, mas espera aí, vamos devagar um pouco. Porque senão a gente não conhece o autor pelo autor. Você conhece o autor de orelhada por causa da crítica do outro. Né? E é isso que acontece muitas vezes nas abordagens. Ah, você conhece então a crítica feita a tal autor na psicologia? Conheço, Diego, olha, nossa, né, é um absurdo. E você já leu? Nunca li. Então, infelizmente, isso está de maneira abundante nesses espaços, né? Então,
Meu querido Alessandro, o que a gente poderia pensar aqui, tanto com Politzer quanto Vygotsky, com Freud em 1900, no final do século XIX, veja, as teorias, né, nascem, e aqui meus companheiros e companheiras fiquem à vontade para falar sobre isso ou até apresentar uma opinião divergente. Que isso pode acontecer. Mas veja, se teorias nascem, é porque as que existem não estão dando conta. Não é verdade? Eu acho que este raciocínio é um raciocínio um pouco lógico, né? Um pouco natural. Ora, portanto, a realidade tal como ela é complexa, rica, e, portanto, as teorias vão nascendo porque não conseguem, né, abarcar, ou porque não conseguem se atualizar. Esse é um outro porém, né? Então, eu penso que uma prática não crítica, no sentido que eu mencionei, uma prática onde não há uma visão mais totalizante, mais abrangente do conhecimento, da história, do contexto, do fazer da profissão, né, vai ser uma prática complicada, né? Então, eu acho que um pouco do projeto, tal como o Lucas mencionou, é que a gente possa lutar contra esta alienação, né? Seja alienação da nossa formação, seja uma alienação que possa se dar, surgir, atravessar na nossa prática, né? Então, eu diria que é necessário uma visão multi-abordagens, assim como é necessária uma visão multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Veja, né? Portanto, um fazer psicológico, né? A gente precisa saber sobre as outras áreas também, a gente precisa saber o que está acontecendo na cultura, quer dizer, ter uma visão totalizante, digamos assim, né? Da realidade, do campo, sim, né? Quando o Diego fala que nós temos mais de 40 grupos de estudo, né, são grupos aonde nós estamos estudando, né? Uma coisa é o serviço que a gente oferece de supervisão, outra coisa é o nosso próprio estudo, né? A gente, enquanto trio, faz uma série de estudos, enfim. E outra coisa é o serviço que a gente oferta, né? Agora, isso que o Diego está falando, né, parte um pouco de um certo estranhamento com a naturalidade em que se dá uma série de discursos e uma série de práticas que partem da ideia de que a diversidade de abordagens, a diversidade de teorias para o fenômeno psíquico seriam naturais, né? Muitas pessoas lidam com a parcialidade ou a multiplicidade de teorias do campo psíquico como se isso fosse algo dado, como se isso fosse algo natural, né? E aí, assim, a gente citou o Politzer e o Vygotsky, que são dois autores aí influenciados por Marx e por Hegel, porque justamente a gente parte do entendimento de que essa multiplicidade ela não está dada naturalmente, mas ela diz respeito à maneira como se entende ou como se pensa o conhecimento na nossa sociedade. Então, enfim, o Vygotsky chama essa multiplicidade de teorias de crise. Hoje de certa forma, se perdeu muito essa noção de que o campo psíquico passa por uma crise, né? Então, é um pouco isso que está como base aí da nossa aposta, né? A percepção de uma insuficiência
Acho que nesse sentido, cara, me vem muito um caso, né? Acho que conversar um pouco de PC aqui, um caso que eu vi. Assim, é um caso de um paciente negro, né? Tá na abordagem, não sei o que lá. Daí o paciente vem reclamar de autoestima, né? De baixa autoestima. Aí o psicólogo, né, de todas as teorias e tudo que já estudou, vira e fala, olha a nossa sociedade, né? Olha a história de escravidão que teve, olha, né, o racismo estrutural, tudo isso. Parece que faz sentido, né, ter baixa autoestima ali. E acredito, assim, que por mais que tenham outras interpretações, por mais que tenham outras... Dá para ver, né, de várias formas, e não importa a abordagem, essa questão histórica, essa questão social, não tem como desconsiderar, sabe? É gritante. Assim, é gritante ali no setting terapêutico, sabe? Não tem como ignorar. Então, acho que faz muito sentido, sim, essa... pelo menos, né, ter uma ideia e ter uma tentativa ali de enxergar outras coisas que não seja o que a gente é ensinado e alienado, né, a seguir. Eu acredito que deu para entender bem aqui um pouco do projeto, mas eu queria que vocês explicassem como que são feitas essas supervisões, como que se dão. São grupos, né, de até 3 pessoas, nas quais cada supervisionando, né, apresenta o caso, alguma demanda, alguma dúvida, e cada um de nós vamos, né, pontuar, dar nossa perspectiva de acordo com aquela abordagem, né, que nós estamos atuando, certo? É um tempo teoricamente estipulado para cada um, mas claro que a dinâmica, né, ali no grupo, ela vai realmente de acordo com a necessidade de cada um, né, enfim, dos impulsos, né, cada um está precisando na hora. São espaços também, Alessandro, e nossos ouvintes, aonde, pela própria forma que o espaço está constituído, permite, portanto, uma reflexão tripartite, ou uma reflexão tripla, ou uma comparação, né? Porque, evidentemente, numa abordagem, por exemplo, quando a Adélia faz, por exemplo, uma fala, né? E, por exemplo, o Lucas faz outra em seguida, pode-se haver aí, né, uma peculiaridade das abordagens, e, portanto, uma reflexão do elemento que converge e diverge, né? Porque nós estamos entendendo que é isso, né, dentre outras coisas, mas eu estou frisando isso, que é importante do supervisionando perceber, né? Essas diferenças, essas semelhanças, né? Porque nós estamos buscando, né, uma formação, uma atuação mais ampla, mais ampliada, né, mais totalizante, né, que possa ser inter-abordagem. Aí que entra a questão, né? E aí, claro que esse espaço, pela sua própria natureza, constituição, nos leva a um debate, a um diálogo, né? E que vão proporcionar para o supervisionando um desenvolvimento, enfim, intelectual dentro do campo psi, que é isso que a gente está entendendo que é importante e necessário. Frisar isso que tá na fala do Diego, né? A gente está trazendo aqui todo esse debate sobre a necessidade de uma visão multi-abordagem, né? Mas a maneira como o projeto é estruturada tem as suas representações teóricas, vamos assim dizer, bem definidas, porque a ideia é que o supervisionando faça esse encontro entre as leituras, entre as múltiplas leituras do caso. Então, enfim, isso que o Diego frisou é importante. Por quê? Porque nós temos um compromisso e temos uma responsabilidade com o campo teórico, com a comunidade teórica pela qual nós escolhemos atuar.
Então, temos um compromisso, inclusive, ético, né? de uma postura ética, inclusive. Mas o supervisionando tem a possibilidade de confrontar, de pensar as três leituras. Né? Então, enfim, e aí ele pode chegar a determinadas conclusões, ele pode chegar a conclusões convergentes entre as três leituras, ele pode optar por uma delas e descartar as outras duas, ele pode optar por nenhuma delas e resolver estudar outra coisa, enfim. E isso aí é uma coisa que parte da escolha do supervisionando. Mas a possibilidade de uma leitura múltipla, do ponto de vista teórico, está sendo ofertada. E isso é o que a gente quer garantir. Eu imagino mesmo que a supervisão deve ser bem interessante, né? Várias contradições ali, mas eu acho que é nesse atrito mesmo que o conhecimento nasce, né? De certa forma é meio cômodo, né? Você levar um caso ou, né, caminhar com a sua teoria ali quando todo mundo concorda com ela, né? Pelo menos na sua bolha. E ter esse atrito aí é muito interessante. Pô, peraí, senão acaba virando uma coisa alienada mesmo, né? Eu ia falar que parece um pouco religião, né? De você só levar ali pra... Ninguém fura sua bolha ali, sabe? Mas eu acho que é mais uma questão mais alienada mesmo, né? E nesse atrito eu acho que é muito, muito importante. A psicologia eu acho que precisa muito dessas feridas, sabe? Pra acabar amadurecendo e tendo um crescimento, né? Inclusive, isso eu estou fazendo questão de frisar muito, né? Inclusive o atrito e a localização das particularidades de cada abordagem. Porque da mesma forma que a gente tem o fenômeno do dogmatismo teórico, então isso que a gente está falando, né? O sujeito que só estuda uma coisa e vai naquilo, enfim. Nós temos do outro lado também uma espécie de ecletismo inconsequente, uma postura às vezes meio pragmática, do tipo, é tudo a mesma coisa, depende do que funciona, e aí o sujeito vai misturando e vai numa espécie de pragmatismo que faz muito mal aos pacientes. Então, para que se combata também esse praticismo, uma postura eclética que também é recorrente, que também é observável aí entre os colegas, né? Parece que a academia não se ajuda também, né? Porque de um lado tem os dogmáticos, mas do outro lado também tem a galera que mistura tudo, sem critério nenhum. Então acaba meio que alimentando, né, o preconceito ali dessa interdisciplinaridade, né? Acaba o pessoal vendo isso, pô, isso daqui não é legal, e vai pro caminho contrário, né? Ao invés de, né, problematizar aquilo, né? E criticar aquilo e ver, né, fazer mesmo a subsunção, pegar ali a ideia de misturar, a ideia, não misturar, né, mas a ideia de você ter várias perspectivas é legal, mas, né, que seja de acordo com uns critérios, que faça sentido, que seja lógico e tal, todas esses métodos científicos. Bom, eu sou professor de psicologia, né? Então eu posso fazer uma meia-culpa, né? Tem muito a ver com a postura dos nossos queridos professores, né? Enfim, professoras. Isso tem a ver também com a forma com que a universidade funciona, com a precarização do trabalho docente, né? O professor pega 1000 disciplinas e aí ele não vai conseguir estudar como precisa para dar uma aula de qualidade, as faltas de condição. Então você tem um problema estrutural que reflete na formação e na prática, né? Do profissional, enfim, ou da pessoa que está atuando no campo psi, né? Então, por exemplo, não há concurso, não há contratação de um professor para abordagem, aí vai um professor de outra abordagem dar aula. O sujeito está dando aula de uma abordagem que ele não estudou e não conhece. Isso vai ser provavelmente uma tragédia, né? Provavelmente, não estou
sendo aqui fatalista, né? Mas errado isso, né? Isso tá errado, né? Então, infelizmente, a gente tem essa situação na formação do estudante. Então, de certa maneira, essa supervisão, ela acaba, pelo seu próprio espaço, também sendo uma possibilidade de ampliação de formação. Eu acho que faz muito sentido, assim. Eu lembro que eu tive no terceiro ano um semestre, né, que eram 4 aulas, né, da semana ali, de uma matéria que chamava humanista, fenomenológica, existencial, gestáltica, sabe? Tipo, eram várias ali em uma só. Nossa, eu lembro que a minha cabeça virou uma salada. Que era Kierkegaard, era Peirce, era... Nossa, eu não tava entendendo mais nada. Tanto que eu tive que fazer exame, né, dessa matéria que eu não entendi nada. Mas eu acredito que mesmo a grade, pelo menos da minha foi assim, né? Acaba prejudicando, mas também a formação dos professores também, do corpo docente. Eu acho que seria importante, assim, ter esses... como médicos, acho que até comentei isso com você, Diego, no último podcast, que existe o médico, o clínico geral, né? E não existe o psicólogo geral, sabe? Essa é uma questão muito interessante, né, que você está levantando, porque, veja, em certa medida a gente discutiu, né, isso no outro podcast, que era, veja, uma teoria geral levaria, portanto, a uma prática geral. Bom, e me parece que o que você está colocando é um desdobramento disso, né? Agora, claro que há que se desenvolver esse raciocínio, se pensar, se refletir, né, sobre isso, mas eu entendo o que você está colocando, né? Acho que um outro elemento do TOTIUS é que, portanto, nós reconhecemos, né, digamos assim, a insuficiência, muitas vezes, das nossas teorias para lidar com o fenômeno humano, né? Então, nesse sentido, reconhecendo essas limitações, nós também pensamos em como superar ou suprassumir essas limitações. Limitações conceituais, limitações práticas, limitações metodológicas. E, portanto, em certa medida, nós queremos nos colocar na vanguarda de um processo de suprassunção do campo psi, né? Isso é ousado, né, e amplo, mas é dessa maneira que nós vemos, né? É dessa maneira que nós três vemos. E com certeza, né, para não cair em nenhum preciosismo, outras pessoas pensam assim, mas não tem oportunidade de falar, tem medo de falar, enfim, né? Então, nós queremos contribuir para mudar este paradigma, né, ao qual o campo psi está atravessado, né? Acho que rompe esse paradigma, mas também queria saber um pouco da perspectiva do projeto de vocês. Vocês procuram aí expandir as abordagens, ter uma de cada um ali, cada um tá levantando sua bandeirinha ali, tentando fazer uma comunidade aí que funcione. O que vocês planejam? Bom, nós temos 2 eixos, né? Assim, um eixo que é desse do serviço de supervisão e um outro eixo que é o eixo de estudo nosso, né? Então, esses 2 eixos eles caminham em paralelo. Por quê? Porque a gente se preocupa em estar sempre atualizando, renovando, ampliando as nossas leituras tanto sobre as nossas abordagens que a gente escolheu, que a gente trabalha com elas, quanto sobre autores que fazem uma visão panorâmica das abordagens, que botam as abordagens para dialogar, e por aí vai.
Então, a gente está hoje com 2 turmas, uma na terça de manhã e a outra na quinta, e a perspectiva aí, a gente tem recebido uma procura muito boa, a perspectiva aí é ampliar o número de turmas, porque, enfim, eu particularmente fiquei positivamente surpreso assim, com a procura, né? Mas a gente tem essa preocupação também de ampliar a discussão, o debate teórico, né, pensando aí em outros espaços, né? Estamos formulando aí, pensando, conversando sobre possíveis formatos e por aí vai. Então, né, essa é uma questão que nos atravessou recentemente, né? Porque nós vimos surgir, né, uma demanda maior, inclusive, que os próprios horários que nós disponibilizamos para o projeto, né? Então é bem possível que o projeto cresça e se amplie, né? E aí, é claro, isso vai depender também de nós, das nossas escolhas, mas seguindo essa linha de raciocínio, né, que o Lucas apresentou, né, junto com um maior número de turmas, né, é possível que surja o interesse de pessoas querendo estudar junto conosco, né, ou enfim, e talvez seja até possível uma espécie de organização de transmissão das pesquisas TOTIUS, né? E isso, publicações, né? E quem sabe um instituto, né? Nós estávamos conversando agora há pouco. Nome de instituto já tem, cara. Exatamente, olha só, né? Dá Já é uma, meio caminho, né? dá uma ênfase, sim, Instituto TOTIUS lá. Pois é, né? Lá você pode se formar, lá você pode ser supervisionado, lá você pode, né? Quem sabe uma clínica escola. Bom, né? Mas eu acho que assim, eu particularmente, né? Isso tudo é muito legal, isso que a gente está conversando aqui. Mas eu particularmente creio que, né, meus camaradas estamos juntos nisso. O que a gente quer é contribuir para mudar um pouco este paradigma da situação, né, do nosso campo de formação e atuação, né? Pelo menos se o que nós estamos fazendo aqui chegar ao maior número de pessoas, onde as pessoas possam se sentir acolhidas, onde as pessoas possam se identificar com a problemática, e onde as pessoas possam se engajar, portanto, nessa mudança de paradigma, puxa, isso aí é uma coisa incrível, né? E é uma coisa que, obviamente, vai ter um reflexo sobre a sociedade. Porque pessoas melhor formadas, pessoas melhor supervisionadas, né, terão uma atuação com uma qualidade maior, terão uma capacidade maior, portanto, de acolher aquilo que é o fenômeno humano na sua totalidade, né? Eu acho que tá cada dia mais urgente, né, esse tipo de abordagem, essa perspectiva, né, nos atendimentos. Eu apoio muito vocês, tô realmente gostei muito de conhecer de perto esse projeto, e não sei, parece até meio que um zeitgeist ou uma sincronicidade aí junguiana, porque nesse último ano, né, de estágios e tal, eu moro em Campo Bonito e eu estudava, né, em Itapetininga, que é uma cidade vizinha. Então eu tinha que ir para lá, tinha que viajar uns 60 quilômetros mais ou menos. E eu ia discutindo, né, com um amigo meu, o Eli, e ele atendia na abordagem junguiana e eu atendia na psicanálise. E a gente ia discutindo muito, assim, tipo, putz, qual que é o efeito, sabe? Dependendo, né, da demanda do paciente, o que seria o ideal, sabe? A gente sabe, né, que algumas
terapias, algumas abordagens, os efeitos, as mudanças, né, essenciais são um pouco distantes, né, demandam um pouco mais de tempo do que outras abordagens comportamentais, né, cognitivas e tal. Então a gente ia discutindo muito isso, sabe? Pô, será que dá para usar uma técnica aqui de uma outra abordagem, sabe? Sem deixar que faça contradições e que não prejudique, óbvio, o paciente, mas assim, só esboçando um pouco essa ideia. E fico muito feliz de vocês terem, né, surgido com essa ideia, com esse projeto, porque realmente está muito urgente. E eu acho que eu vou ser um adepto dessas supervisões também, dessa visão, dessa crítica, eu acho muito necessário mesmo. Bom, eu acho que a gente pode. Eu achei muito legal isso que você falou, porque a gente vê estudantes, inclusive é um projeto que é pensado para profissionais e para estudantes. A gente vê estudantes de psicologia, majoritariamente de psicologia, mas pensando e com várias intuições, com várias ideias, hipóteses sobre a relação entre as teorias, sobre similaridades e diferenças. E várias dessas ideias, várias dessas intuições, igual isso que você está comentando, precisam ser lapidadas, precisam ser trabalhadas, aproveitadas, aprimoradas, talvez até descartadas, mas enfim, isso precisa ganhar um espaço de aprimoramento, de reflexão. É isso que você está colocando, esse tipo de situação que você está trazendo, já vi diversas vezes acontecendo ao longo da minha formação dentro da academia, com colegas, enfim. E a ausência de um espaço onde isso possa ser trabalhado é um pouco o que motivou, né, esse aspecto aí da falta, né, um pouco que motivou aí, o desejo pela construção de um espaço como esse. Né? Muito bom. Acho que a gente tinha combinado até às 7, né? Era isso? Bom, então acho que entramos aí nos 10 últimos minutos. Se vocês quiserem fazer considerações, passar os contatos do Grupo Tótios, os de vocês, fiquem à vontade, tá? Esses últimos 10 minutos são de vocês aí. Elia, acho que você podia fechar a Gestalt pra gente. Bom, nós temos o Instagram, né, que é @Projeto Tótios, o mesmo nome, minto. O Instagram é Intervisão Tótios. No YouTube é Projeto Tótios, né? E os nossos contatos também estão todos por lá, né? Vocês podem nos chamar, que será um grande prazer, né? Estar em contato com vocês. Então, queria agradecer a cada um que esteve nos ouvindo até agora, né? E também meus queridos participantes aqui. Foi uma honra de verdade gravar isso com vocês, esse episódio com vocês. Fica o convite para próximos. Eu quero aí nos próximos abrir caixinha de pergunta no Instagram. Eu acho que já vai dar. Eu acho que esse episódio aqui vai gerar bastante dúvida, bastante questionamento da galera, né? Então eu vou estar lançando esse episódio já no próximo ali com uma caixinha de perguntas. Então quem estiver ouvindo, corre lá no Instagram do podcast, que vai estar lá uma caixinha, manda sua pergunta pro pessoal daqui e a gente grava, né? Agora eu tô convocando vocês. A gente grava aí o próximo episódio. Espero que seja uma série aí. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, Alessandro. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu aí. Estamos aí à disposição, enfim. Fechou. Então, obrigado você que ouviu até agora. E não esqueça de conferir aí os últimos episódios também. O episódio com o Diego aqui, acho que deu uma introdução a esse tema que a gente está dando continuidade hoje. Siga o podcast nas redes sociais. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.